se por qualquer motivo há um evento, há uma ocupação assim mais elevada, tem eventuais. Ah, sim. Sim, sim, sim. Lá trabalha-se muito assim. Como fez com a língua? Falava muito em francês. É? Já sabia, então. Sim, 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 sim. Senão não tinha como falar ao chegar lá. Mas também eu já saía de bases de língua francesa. Não percebi? Já o quê? Já tinha bases? Eu saí daqui com bases de língua francesa. Ah, sim, sim. Sim, sim. É Thelma, assim. vamos começar? Já Acho que começamos. já está na hora, né? É isso mesmo. É por isso que estou a perguntar se vamos, porque já estamos a entrar. Eu já estou a viajar com a dona Yolanda. Já estamos em Paris. Já começamos, já começamos. Já começamos, dona Yolanda. É só para informar o pessoal aqui que já estamos a gravar, né? Então, Sim. vai ser diferente hoje. Vamos conversar. Quem tiver alguma pergunta no meio da conversa pode interromper e podemos conversar para ficarmos assim todos num bate-papo. Primeiro, agradecer imensamente a dona Yolanda por ter aceito o nosso convite. Muito mesmo. Estamos muito gratos por tê-la aqui. Acreditamos que vai ser uma experiência, uma viagem interessante. Já fomos a Paris, já voltamos. Acreditamos que vai ser mesmo uma experiência muito interessante. Não só pela experiência que teve durante o seu trabalho, mas também com a experiência de vida. É sempre bom ouvir de alguém que já passou por algumas coisas. Sempre bom ouvir conselhos, sempre bom ouvir como é que se faz as coisas, para não tropeçarmos. Então, posso começar? Sim, dona Yolanda, queríamos pedir, né? Queríamos dar a palavra e queríamos pedir para falar um pouquinho de si, apresentar-se para as meninas que estão aqui, que ainda não sabem quem é, e para sabermos um pouco de si. Fique à vontade. Então, vou iniciar. Obrigada pela oportunidade. E primeiro eu quero fazer um elogio muito grande a este grupo. Este grupo é bastante bom, bastante útil e com o tempo ele vai se tornar cada vez mais forte. Mas para isso acontecer é preciso que todos nós participemos. Se nós não participarmos, nós não chegaremos lá. Então eu agradeço a participação de todos, por mais pequena que essa participação seja. Por favor, este grupo é nosso. Não é de fins lucrativos, então vamos participar. Esse é o apelo que eu quero fazer em primeiro lugar. Então, vou me apresentar. Eu chamo-me Yolanda Maria, tenho 58 anos, até dia 31 de maio. E de profissão, eu fui governanta durante 20 anos. E sou mãe de uma filha e avó de 2 netos. Então, como vem, não sou assim jovenzinha, né? E eu iniciei a minha carreira fazendo curso no Hotel Escola. Terminei a minha formação lá, eu tinha por volta de 24 anos, fiz meu estágio na altura no Hotel Pulana e tive que parar de trabalhar por ter uma criança pequena que eu não tinha com quem deixar. Na altura não tínhamos estas coisas de creches e de babás, eu acabei ficando em casa e arranjando um emprego que me pudesse facilitar com a miúda, porque os horários do hotel e horários para uma criança não são compatíveis. E então fui trabalhar como empregada de balcão, na altura era Interfranca, agora tem nomes diferentes, trabalhei lá até que a minha filha cresceu um pouco mais, aquilo fechou para remodelação, fui trabalhar para a casa
de uma família japonesa como empregada de casa, empregada doméstica. Trabalhei com eles até que eles foram embora. Trabalhei por 2 anos, mais ou menos. Depois disso, arranjei um emprego numa residência como governanta de uma família moçambicana. E depois voltei para a hotelaria, entrei para o Hotel Rovuma, quando dava o Hotel Rovuma sob a gestão do Grupo Pestana, entro lá como supervisora. Fico por volta de 3 anos e em 2000 sou convidada a trabalhar para o Grupo Tsogo-san para abrirmos o hotel, na altura, Holiday Inn. Trabalhei lá, o hotel, depois de alguns anos, se não estou em erro, uns 5 anos depois, muda para Saden San, que eu acho que muitos de vocês conhecem. Trabalhei lá até, sensivelmente, 4 anos, quando abrimos no Bahia Mall, o Stay Easy, onde fui para lá trabalhar, fui abrir também aquele hotel, e que ele fechou por causa da pandemia. Então, essa é mais ou menos a experiência que eu tenho em termos profissionais. E nesse grupo Tsogo-san, eu trabalhei por 20 anos com essa função de governante. E eu sei que vocês têm muitas perguntas por me fazer, porque hotelaria é diferente de muita coisa. Hotelaria, para se trabalhar lá, é preciso primeiro gostar daquilo que se faz. Se nós não gostamos, nós não vamos conseguir. Nós temos horários completamente diferentes do resto das pessoas. Desde entrar às 6 da manhã, sair às 23. Os homens, por exemplo, fazem horários das 23 até às 6 da manhã, e então trabalhamos sábados e domingos, não temos feriados, não temos nada. É preciso ter mesmo espírito de sacrifício. Há festas, não vamos, há chitiques, cerimônias de família, e nós acabamos não participando em nada exatamente por causa dos horários. E de várias coisas que eu gostaria de falar hoje, por exemplo, como nós garantimos um bom atendimento ao cliente, que eu acho que esta parte é muitíssimo importante. Nós aprendemos primeiro a antecipar as necessidades do cliente, e isto para evitar reclamações. Por exemplo, se o cliente me chama, eu já sei que alguma coisa não está bem. Então, tenho que ter a paciência de o escutar. Ele vai dizer todos os seus problemas, eu não o posso interromper enquanto ele estiver a falar, e, como sempre, aprendemos que o cliente tem razão. Mesmo que ele não tenha razão, nós temos que o dar. Deixa que ele diga tudo que lhe vai à alma. Depois disso, pegamos na reclamação dele, agradecemos por ele nos ter contactado, pedimos desculpa, e aí vamos resolver o problema. Se é um problema que é do nosso alcance, nós resolvemos. Se não é do nosso alcance, passamos a quem de direito, mas sempre informando ao nosso superior. E uma das coisas que nós fizemos em termos de hotelaria, quando por qualquer motivo alguma coisa não está bem, que não deixou o cliente satisfeito, nós geralmente oferecemos, por exemplo, uma garrafa de vinho, um ramo de flores, uma caixa de chocolates, coisas assim para ver se ele, como se diz, para minimizar o nosso erro. Há vezes que é diferente, por exemplo, há questões naturais, por exemplo, arrebenta um tubo num quarto, nós não podemos deixar esse cliente nesse quarto. O que é que nós fizemos? Nós procuramos transferi-lo para o outro quarto, pedimos desculpa e procuramos transferi-lo para outro quarto. E muitas das vezes pedimos, no fim de resolvermos o problema, porque temos que informar os nossos superiores hierárquicos, pedimos a um dos nossos superiores que explicamos, e um dos nossos superiores chega lá e apresenta as desculpas, essas coisas todas, para que o problema não se alastre, porque um cliente que sai zangado, ele vai informar a 100 clientes, a 100 pessoas amigas do círculo deles, então são menos 100 oportunidades de nós voltarmos a ter esse cliente e outras pessoas. Mas se o cliente ficar satisfeito, pelo menos a 10 pessoas, ele vai dizer que gostou do serviço. Então significa que esse cliente pode trazer mais pessoas para nós. Então aí nós temos que saber jogar e jogar bem. E então, quando o cliente reclama,
nós fizemos essas coisas todas, enfim, esperamos depois que ele diga se ficou satisfeito ou não. Em termos de recursos humanos, por exemplo, nós não trabalhamos com equipes muito grandes, portanto, equipes de trabalhadores efetivos. Nós trabalhamos com equipes, por exemplo, para um hotel a funcionar entre máximo 50% a 75%, máximo. Se nós precisarmos de mais pessoas, nós usamos os eventuais. E, geralmente, esses eventuais são pessoas que nós treinamos para os nossos padrões de serviço, que são aqueles que, por exemplo, as escolas de hotelaria nos mandam para fazer os estágios. Porque as escolas só ensinam teoria. A prática é completamente diferente daquilo que se aprende. E cada hotel, cada grupo hoteleiro tem suas normas. E então são essas as pessoas que nós acabamos convidando para vir trabalhar conosco e muitos acabam por ficar lá a trabalhar, acabam tendo contratos, mas é mais ou menos assim que nós trabalhamos. Depois, outra das coisas que eu vou falar são dicas de como manter os locais limpos e organizados. Por exemplo, nós temos tarefas que são diárias, temos tarefas que são semanais e temos tarefas que são mensais. As tarefas diárias são aquelas que todos os dias as pessoas têm que fazer. Por exemplo, lavar casas de banho, limpar os quartos, limpar corredores, aspirar alcatifas, esse negócio todo, né? Esses são trabalhos, mais ou menos, trabalhos diários. Depois tem aqueles trabalhos semanais. As pessoas não vão todos os dias limpar candeeiros, limpar paredes, limpar rodapés, virar colchões, aquele negócio todo. Então, nós escolhemos isso como tarefas semanais. Por exemplo, na segunda-feira, nós podemos dedicar as segundas-feiras, porque a limpeza sempre começa do teto para baixo. Na segunda-feira, por exemplo, nós dedicamos a limpeza de lâmpadas, ventoinhas, saídas de ar-condicionado. A terça-feira, por exemplo, podemos escolher para aspirar as cortinas, porque as cortinas têm que ser aspiradas por causa da poeira, limpeza de janelas, vidros, essas coisas todas. E depois temos as tarefas mensais, por exemplo, que seria, para além dos inventários que é preciso fazer, as compras mensais que se fazem, nós também temos que virar os colchões, que é uma das coisas que as pessoas não fazem em casa. Todos os meses viram-se os colchões. Os colchões e as almofadas põem-se protetores, que devem ser lavados. De 15 em 15 dias é preciso tirar isso, para se lavar. Isso em casa. Mas, por exemplo, no hotel, é preciso que, na saída de cada hóspede, tudo isso deve ser trocado. Eu não sei se vocês estão a ter ideia do trabalho que se faz num hotel. E dentro das tarefas semanais, por exemplo, nós, a partir das quintas-feiras, uma das coisas que nós procuramos fazer é ver em termos de luas de mel que nós vamos ter para o fim de semana. É certo que durante a semana costumam aparecer luas de mel, mas aos fins de semana, a partir de sexta-feira, é quando efetivamente nós temos sexta, sábado, domingo, e tem pessoas que saem também na segunda-feira. E então nós temos que ter contato com as nossas floristas, porque nós pusemos flores frescas, e esta dica que eu quero dar é para quem organiza luas de mel. Nós não usamos pétalas de flores naturais nas camas, porque elas mancham a roupa, e nós usamos lençóis brancos. Eu vou explicar-vos o porquê da roupa branca. Nós usamos lençóis brancos e aquelas nódoas não saem mais e a roupa fica estragada. E cada roupa, por exemplo, nós demos tempo útil 250 lavagens, porque é mistura de algodão com poliéster. Então, demos a razão de 250 lavagens a 300. Esse é o tempo de vida útil. E então, estragar uma roupa dessas, uma peça dessas, sai muito caro. E em vez de nós estarmos a usar pétalas, nós usamos pepitas de chocolate, que elas vêm embaladas, o sítio onde nós compramos eles embalam-nos,
se queremos na cor que nós precisarmos, a embalagem, e o tamanho que nós precisarmos, a empresa fornece-nos isso. Só que não vou dizer quem é, quem precisar vai me perguntar, que isso eu ia dizer a parte. E depois as flores, nós compramos as flores frescas, preparamos, a florista sabe mais ou menos que tipo de flores é que nós usamos, nós encomendamos, geralmente à quinta-feira também são feitas as encomendas das flores, sexta-feira de manhã as flores estão a chegar e estão a ser preparados os quartos para as luas de mel. E outra das coisas que nós fizemos muito, porque temos vários tipos de pessoal, nós temos pessoal das áreas públicas, nós temos pessoal dos quartos, temos supervisores, temos assistentes. Esse trabalho é escalonado. Por exemplo, a empregada de quartos prepara o quarto, prepara a cama para lua de mel, que se chama cama espanhola. Depois, se essa empregada de quartos, porque nem todos têm habilidade com as mãos para fazer a decoração, não tem problema, há de haver sempre alguém que esteja de serviço que vai fazer essa decoração. E nas decorações que nós fizemos, nós evitamos colar coisas na parede e coisas que deitem tinta para não estragarmos o quarto, porque as mobílias são caras, as tintas que se usam para as pinturas são tintas especiais para que não haja problemas com incêndios nem nada, então são materiais muito caros e nós temos que dar durabilidade. E cabe a nós fazermos isso, né? E então é mais ou menos isso, e falarmos sobre a roupa branca. A roupa branca nós usamos por quê? Primeiro, quando entramos, dá-nos sensação de frescura e de limpeza. Uma pequena nódoa, é fácil nós tratarmos essa roupa. E isso ajuda-nos a dar muita vida, porque a roupa é lavada a temperaturas entre 70 a 90 graus. Os lençóis, depois de serem lavados, passam para a calandra, que é um cilindro muito grande, onde eles são secados, mas também é uma temperatura muito alta. Ele, quando sai do cilindro, nós não conseguimos pegar porque ele está muito quente. As toalhas, ao secarem, toalhas não se engomam. Nós temos uma especificidade de toalhas, não são como estas que nós usamos em casa, e elas saem das máquinas meio úmidas, e elas são dobradas imediatamente. Mas como as lavanderias são quentes, elas acabam secando. E nós temos relações, por exemplo, a nível do hotel, com diferentes departamentos. Temos com a recepção, com as reservas, com a cozinha, com os banquetes, com vários departamentos. Por exemplo, a lavandaria pertence ao serviço de quartos, né, ao housekeeping, como nós chamamos, e a lavandaria não lava apenas a roupa do hotel, mas também lava a roupa dos hóspedes. E então, é mais ou menos isso. Quem tiver perguntas, a Yolanda está aqui para responder. Uau! Que mundo! Sem fim! Uau mesmo! Uau mesmo! Nem sei por onde começar. Começa do princípio. Qual é o princípio? Do princípio. Bom, antes de mais, estava aqui a pensar que afinal há mais um livro para a dona Yolanda escrever, que é sobre o trabalho na hotelaria, sobre a hotelaria, porque ela tem uma bagagem aí que até podia dar formação. Acho que vamos fazer aqui também um curso sobre hotelaria, né, Thelma? Sim, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. E não serve só para a hotelaria, serve para casa também. Sim, e sobretudo, olha, estes dias não, mas eu para a semana, eu posso pôr no grupo as datas para as viragens do colchão. Portanto, os colchões vêm com números nos 4 cantos do colchão. Então, aqueles números ensinam-nos como nós devemos virar o colchão.
E isso para quê? Para evitar que eles formem barco. Quem diria? E nós que Assim o cortamos a colchão... etiqueta e deitamos fora. Não, não se deita fora. É Não se isso. deita fora Nem aquilo. sabíamos. Tem lá informações preciosas e não sabíamos. Então, mais perguntas que eu estou à espera. Bom, começas tu, Thelma? Não, começo. Eu ainda estou no entusiasmo, eu estou assim, êxtase. Com Bom, tanta não sei informação. não sei por que departamento começar. Ai, bom, acho que me perdi de tantas perguntas que vieram. Mas queria saber sobre a parte de gerir esse pessoal todo que está à sua responsabilidade. É simples. Como? Nós trabalhamos por escalas. E as escalas são feitas semanalmente. E as nossas escalas são feitas consoante a ocupação. Por isso é que nós não podemos fazer escalas mensais ou quinzenais. Nós fizemos escalas mensais e sabemos, por exemplo, que o nosso hotel enche de segunda a sexta-feira. Então, são os dias que eu preciso de maior concentração de pessoas. Então, são nesses dias que eu tenho mais pessoas e nos outros dias são os dias que tenho mais pessoal de folga. E as folgas das pessoas são rotativas. A pessoa pode folgar durante a semana, mas também folga fim de semana. Aquilo depende da escala. E a escala depende da ocupação. Sim, não era. Ok. Se me perguntarem quando é que eu gosto de trabalhar, vou ser muito honesta, eu gosto de trabalhar nos fins de semana. Porque é quando tem mais pessoal? Quando tem menos pessoal e tem menos chefes. Oh! E aí nós estamos à vontade. Sobre a sua formação, formou-se em que áreas? Né? No âmbito da hotelaria, fez várias formações. Que formações é que foi tendo? Sim. Olha, eu fiz a formação no Hotel Escola na altura chamava-se camareiras, supervisores e governantas. Eu fiz isso tudo. E depois, as outras formações que fomos fazendo por exemplo, quando entramos para o Hotel Rovuma fez vários tipos de formações, desde atendimento ao cliente, padrões de serviço, então, primeiros socorros, essas coisas todas. Nós fizemos muito. E depois, por exemplo, quando já fomos padrões de serviço para o Grupo Pestana. Quando fomos agora para abrir o Holiday Inn, nós fomos com padrões de serviço que eram na altura do Holiday Inn, mas depois fomos aprender padrões de serviço para o grupo Tsogo-san, que é um grupo sul-africano. Então, para os padrões, aprendemos não só padrões de serviço, aprendemos a atender telefone, aprendemos a falar com o hóspede, aprendemos a gerir reclamações, aprendemos muita coisa. Então, as formações que nós vamos fazendo, que é dado para diferentes níveis. As formações são, como é que se diz em português? As formações são para diferentes níveis. The information must be tailored. A informação tem que ser cortada em pedaços. Tem informação que é para, por exemplo, para os empregados das áreas públicas. Empregados de áreas públicas são aqueles que limpam, por exemplo, a zona que é recepção, restaurante, salas de conferências, corredores, vidros, todas aquelas áreas que são comuns para todos os hóspedes, ginásios, essas coisas todas. As empregadas de quartos são aquelas que limpam os quartos. Os supervisores, eles verificam o trabalho que é feito pelos empregados de quartos, eles é que controlam, para ter a certeza de que o quarto foi bem feito, está completo, se não falta nenhuma toalha, não falta nada.
E depois tem os assistentes que controlam o trabalho dos supervisores, depois tem a governanta que controla o trabalho dos assistentes. Então, por exemplo, nós temos essas formações de management, temos para o junior management, temos para o senior management e temos para a direção. Então, há vários tipos de formações. E depois quem controla essas formações, por exemplo, quem controla a formação dos empregados de quartos são os supervisores. Quem controla a formação dos supervisores são os assistentes. Quem controla a formação dos assistentes é a governanta. Quem controla a formação da governanta é o diretor-geral. Bom, é uma cadeia bem certinha, bem certinha. Sim, também não pode falhar nada, e nós, né? Nós temos horários para cumprir. Por exemplo, eu sei que às 7 horas o trabalho tem que estar dividido, todas as empregadas têm que estar prontas para começar a trabalhar. É preciso ver se elas estão bem uniformizadas, os cabelos não podem estar de qualquer maneira, nada de unhas compridas e com cores assim muito chamativas, essas coisas todas. Isso não se pode. Brincos muito grandes, anéis, não sei o quê, isso não é permitido quando se trabalha. E é mais ou menos assim, né? Temos horários, por exemplo, às 11 horas. A partir das 11 horas, nós já temos que começar a ter quartos prontos para a recepção poder vender. Os hóspedes, a hora limite de estadia deles nos quartos é até às 11 horas. Se eles ficam depois das 11 horas, eles pagam a estadia, como se fosse um outro dia. Sim. Sabemos, é o que nos cobram quando acontece conosco. A hora do check-in é às 14. Por exemplo, Estava aqui a ouvi-la e a pensar que das formações que foi tendo, que tem formação até para atender o telefone, que tem formação para mim socorros, que tem formação sobre lavagem, sobre isto, sobre aquilo. Estava aqui a pensar que se calhar toda a gente devia. A ligação cortou. Também não há isso. Olá, Elisângela. Acho que ela, por algum motivo, ela cortou. Acho que ela cortou. Mas ok, vamos continuar enquanto ela há de voltar. Então, eu também tenho algumas. Na verdade, para mim é muita informação mesmo. Mas já estamos bem no finalzinho, então vamos deixar também que as outras meninas falem. Se alguém quiser falar, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, pode escrever ou pode ligar o micro e falar. Quem quiser perguntar algo à senhora Yolanda. Enquanto preparam-se, quem quiser falar pode interromper-me durante o percurso. Dona Yolanda, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber algo mais sobre atendimento ao cliente, né? No caso que o cliente, ok, o cliente sempre tem razão, mas no caso de, por algum motivo, o cliente não tenha razão, né? Tá bem que não vamos bater boca com o cliente, mas como é que tem que ser a postura? A postura a nossa postura, né? Como provedor de serviço para um cliente que não tem razão e que não cumpriu com os seus deveres, né? Por exemplo. Olha, muitas vezes isso aí depende de como, por exemplo, a pessoa reage para conosco e como nós vamos reagir, né? Primeiro, temos que ouvir a reclamação dele. Se nós achamos, porque nós trabalhamos com uma estrutura, temos uma hierarquia,
Se eu vejo que não está ao meu alcance, eu não consigo resolver, eu procuro o meu imediato, que nós temos um diretor de dia. Então, nós procuramos esse diretor de dia. Esse diretor de dia é ele quem vai gerir depois a reclamação do hóspede. Porque nós temos poder de decisão até certo ponto, depois nós já não temos. Oferecer uma garrafa de vinho, trocar um quarto, essas coisas todas, isso nós podemos fazer. Mas depois disso nós já não podemos fazer. Depois tem aqueles clientes que são muito chatos, são impossíveis de se lidar com eles. Nós procuramos um meio termo, que é enquanto estamos a atendê-lo, convidamos a um café, qualquer coisa, enquanto chamamos o diretor ou outra pessoa que é para poder conversar com ele. É como nós fizemos. É diferente de vocês, porque vocês é que, como posso dizer, vocês é que são os diretores das vossas empresas. Então, são vocês as pessoas que lidam diretamente, é diferente do nosso caso, né? Ou melhor, vocês é que têm o poder de decisão. Sim, sim. Sim, e às vezes ficamos em saias justas com certos clientes, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma educação diferente, cada pessoa tem uma forma de falar diferente. Então, lidar com pessoas é algo extremamente complicado mesmo. Então, é uma área muito sensível. Mas se nós formos à net, tem muita informação, porque muitas das vezes nós só nos baseamos só na nossa experiência pessoal ou coisa assim no gênero. Se nós formos à net, nós vamos aprender a lidar com conflitos. É muita a parte da teoria e da prática. A da teoria, tu ficas, ok, eu tenho que calar, eu tenho que fazer assim, assim. Então, na prática, quando das por ti, estás a responder, depois lembras que, não posso responder. Não, quando é assim, usa-se o poder da mente. Quando é assim, usa-se o poder da mente. Quando é assim, usa-se o poder da mente. A pessoa abstrai-se. Deixa que ele fale. Ele vai falar, vai ficar cansado. Não estou a dizer que esse seja um bom conselho. Mas se nós usarmos o poder da mente, porque há casos que é impossível, né? Sim, há casos mesmo bem complicados mesmo, há casos bem complicados. Mas pronto, é o nosso dia a dia, às vezes. Meninas, ninguém quer fazer alguma pergunta? Adelina, Carla, Deolinda, Fefé, Felicidade, Flórida, Naninha, Orlinda, Sandra, ninguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer aproveitar aqui? Uau! Foi tudo muito claro. Eu estava a contar de ser bombardeada com perguntas, mas acho que ninguém... Não, eu tenho mais, só que pensei que ia dar oportunidade aos outros para falarem, mas acho que os outros não estão satisfeitos. Ou será que E não sabe, vão ouvir? essa coisa de nós trabalharmos na hotelaria, eu, por hábito, quando vou a algum sítio, a um hotel, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é ir desmanchar a minha cama, para ir ver se os lençóis estão limpos. Vou cheirar as toalhas para ver se as toalhas estão em condições. Isso eu faço. Guardanapo, eu abro. Eu faço isso. Vejo os talheres, vejo os copos. Atendê-la. Não, eu pago pelo serviço. Se eu pago, Sim, aquele dinheiro a mim me custou. Sim, isso ajuda-nos porque ajuda-nos a estar depois do lado do cliente. Por um lado eu sou trabalhadora, mas quando vou por outro lado eu sou cliente. Sim. Então isso ajuda muito. Essas experiências que nós temos quando nós viajamos, essas coisas todas, aquilo ajuda porque ajuda-nos a ver como vivem os outros, como trabalham os outros. É verdade.
Sim, o que, por exemplo, para uns não é cultura, para outros é. Para uns não é hábito, para os outros é. Então, acabamos aprendendo e depois também acabamos respeitando os outros, as culturas e os hábitos dos outros, não é? É verdade, é verdade. Mas é um aprendizado, para mim é um aprendizado muito grande, porque é difícil manter tudo organizado, fazer a máquina funcionar. Pelo que eu percebi, é mesmo uma máquina, uma cadeia de valores, uma cadeia de prestação de serviços, então tem tudo andar corretamente. No caso de ter uma demanda muito alta durante um período que não foi programado e por azar Sim. não tem disponível o eventual formado, é possível Sim. ajustar alguém que não foi formado na área e trabalhar na hotelaria por alguns dias? Olha, nós fizemos assim, o nosso pessoal que trabalha nas áreas públicas também sabe fazer quartos. Os Ok. supervisores também sabem fazer quartos. Eu também sei fazer quartos. Aí nós envolvemos toda a gente. Ok. Eu, por exemplo, era normal ver-me num corredor com um aspirador aspirar o corredor. Sim, eu Ok. não tinha problema, não me diminui nada. Por exemplo, no Hotel Stay Easy, o pessoal dos quartos é o mesmo pessoal que apoia no pequeno almoço. Elas apoiam no pequeno almoço para pôr a mesa, retirar os pratos sujos, a louça suja e fazer reposição, depois é que sobem para os quartos. Mas quantas vezes eu fiz esse serviço? Quantas vezes fui à cozinha para fazer omeletes, de cortar fruta, aquelas coisas todas? Nós fizemos isso. Então, nós aprendemos a fazer tudo. Quantas vezes de manhã, e isso por curiosidade, eu ia ter com os chefes da cozinha para preparar crepes, aquelas coisas todas, por curiosidade. Chegava mais cedo, via que era cedo, ainda não estava na hora para eu iniciar o meu turno, eu ia aprender. E era assim como eu sempre fiz. Sempre que tivesse a oportunidade de aprender, eu ia aprender. Então, o nosso pessoal sabe fazer tudo. Então, aí depois nós temos que encaixar, tiramos folgas das pessoas, pedimos, mas geralmente não chegamos a coisa, porque nós, como trabalhamos com planificações, nós sabemos o que é que vai acontecer, nós de 30 em 30 minutos estamos a ir ao sistema para ir ver se há alguma mudança em termos de ocupação, não é? Então, isso ajuda-nos muito. Sim, isso ajuda-nos muito. Ok. Porque se nós vamos buscar qualquer pessoa, nós não vamos vender qualidade, nós vamos vender quantidade. E a nossa preocupação é vender qualidade. Mais outra pergunta? Vender qualidade. E outra das coisas, Mais que e outra das vender qualidade. outra das coisas que é preciso ter quando nós estamos assim nestas posições é aquilo que eu chamo voz de comando. Nós temos que ter voz de comando. E outra das coisas que eu gosto muito de fazer, antes de começarmos a nossa jornada, nós reunimos-nos e fizemos uma oração. Ok. Isso, para mim, é muitíssimo importante, porque a partir daí nós deixamos todos os nossos problemas fora e aí, a partir daí nós falamos uma única linguagem hoteleira. Ok. Então, é Bem, isso bem que nós interessante era isso. quando trabalhava, né? Sim, sim. É Bem assim. interessante isso. Uau, acho que podemos ficar aqui o dia todo. Mas já estamos bem no limite da hora. De algum apoio por qualquer coisa ligada à minha profissão, eu agora não posso andar muito a dizer sair de casa para fazer grandes apoios, porque ainda não fiz as vacinas e ainda tenho alguns pendentes em casa por resolver, mas depois disso, se alguém precisar de mim, eu estou aí.
E aqueles, por exemplo, os decoradores de lua de mel que precisarem de fazer cama espanhola, se precisarem que eu lhes ensine, eu estou aí, eu não me chateio, e é isso. Dona Yolanda, é muito bom ter esse apoio, é muito bom mesmo. É muito bom mesmo receber esse apoio. Somos sortudos por tê-la encontrado. Olha, uma das coisas que eu vou Sim. começar a fazer na próxima semana, na zona onde eu vivo, vou começar a ensinar a umas senhoras que estão lá a fazer chamuças, riçóis, a fazer camas. Eu vou começar a ensinar a elas na próxima semana. Vamos dedicar as quartas-feiras Também para faz esse trabalho. salgados. Faço. Também faz salgado. Durante anos, eu Então fiz faz um e pouco de tudo. foi que me ajudou a pagar a universidade de 2 irmãos e uma filha. Uau! Yeah. Realmente. São momentos que é preciso ter uma fonte extra. Também eu acho que a fonte extra de sustento empodera a mulher, dá-lhe um outro poder, né? E dá-lhe aquela sensação de que sim, eu sou capaz. Então, eu acho que é algo bem interessante. Bem, já que ninguém quer falar nada, pelo menos eu sabia que estão a ouvir. A Flórida escreveu aqui. Ela diz que é muito inspirador, que amou a partilha. Muito obrigada, Flórida. Dona Yolanda, não sei se consegue ouvir. A Flórida faz aqui os seus cumprimentos. Muito obrigada. Sim. Agora, família Deolinda, consegue ouvir-me? Obrigada, Felicidade. A minha rede está oscilar. Não sei se conseguem ouvir-me. Sim, eu consigo. Ok, que bom. Era mesmo para finalizarmos. Queria, mais uma vez, informar, né, a todos que a dona Yolanda está conosco, né, graças a Deus, e esperamos que continue cá conosco durante o tempo que for possível. Quem tiver alguma dúvida posterior, pode sim contactar, pode sim falar, para que seja possível esclarecer em forma apropriada, claramente. Agradecer mais uma vez a disponibilidade que tiveram para estar aqui conosco nesta conversa. Agradecer imensamente a dona Yolanda por estar aqui conosco e compartilhar um pouquinho da sua vida. Foi muito inspirador mesmo, muito inspirador mesmo. E queria, antes de fechar, dar a palavra final a ela para poder se despedir e para poder dar as suas considerações finais. Obrigada por tudo. Obrigada por fazer parte deste grupo, que vocês me terem aceito e me terem convidado para participar. Qualquer coisa, eu estou aqui. Não hesitem. Aquilo que eu puder ajudar, se eu não conseguir vos ajudar, eu vou procurar quem vos possa ajudar. Ou vou à net, hei de procurar uma solução. Se eu não conseguir, também hei de informar. Então, contem comigo para poder vier.
Era só isso. Muitíssimo obrigada e a todos vós, continuação de boa noite. Boa noite, Yolanda. Muitíssimo obrigada. Condição de boa noite. Cumprimentos as crianças aí em casa. Obrigada, que já estão aqui a espreitar. Obrigada. Querem ver. Muito bem, Yolanda. Família, tchau. Até os grupos. E condição de boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite.